Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Nesta manhã, uma vez mais, estamos reunidos para a nossa escola bíblica dominical. Essa é a minha, sua, nossa escola bíblica. Escola essa, enquanto ensina e evangeliza, nós temos por objetivo principal o ensino genuíno da palavra de Deus. De forma sistemática, nós estamos todos os domingos na nossa EBD. É uma escola bíblica já tradicional nas Assembleias de Deus. E nós temos por hábito todos os trimestres estarmos fazendo algumas dissertações em 13 lições que são editadas pela CPAD, de forma muito prática, de forma muito didática, alcançando também todas as faixas etárias, desde os juniores, berçário, terceira idade, jovens, adultos, e todos, de alguma forma, discipulados, são alcançados através do material que nos é disponibilizado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E nós estamos, nesse trimestre, abordando exatamente sobre um personagem do qual nós conseguimos aprender muitas lições para as nossas vidas. Jó. Nós estamos exatamente estudando o livro de Jó e fazendo uma abordagem sobre a fragilidade do ser humano. Hoje nós estamos na nossa lição de número 6, 8 de novembro de 2020, lição de número 6, 8 de novembro de 2020, que traz por tema o título A Teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Esse é o tema que nós estaremos abordando nesta manhã. A teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem? O nosso texto áureo está escrito assim: lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que levaram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Jó, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 8. A nossa verdade prática: embora transcendente, Deus tem prazer de se relacionar com o terreno. A nossa leitura diária, quem tem a oportunidade de acompanhar, nós temos aí sobre a paciência para ouvir, Jó 4:1. Você tem confiança em Deus? Jó 4:4-6. O inocente pereceu? Os retos foram destruídos? Jó 4:6 e 8. O sábio daria respostas vazias? Jó 15:1 ao 4. O homem será de algum proveito para Deus? Jó, capítulo 22. O Todo-Poderoso tem prazer que você seja justo? Jó 22, versículos 3 ao 5. Nossa leitura bíblica em classe, quem teve a oportunidade de acompanhar, então abra a sua Bíblia e nós estaremos lendo Jó, capítulo 4, versículo 1 ao 8, Jó, capítulo 15, versículo 1 ao 14 e capítulo 22, versículos 1 ao versículo 5. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Para que nós possamos ganhar tempo e não sermos exaustivos, nós vamos já para a introdução da nossa lição desta manhã. Queridos, nesta lição nós estaremos estudando o discurso de Elifaz. Ele é o primeiro amigo de Jó a expor a sua concepção teológica acerca da situação degradante em que se encontrava o homem de hoje. Queridos, olha aqui para mim. Vamos parar e pensar nessa pergunta, que é uma pergunta crucial. É uma pergunta crucial. A pergunta de Elifaz. Porque Elifaz, na verdade, ele se fundamenta dentro de uma teologia do qual é uma teologia da causa e do efeito. É uma teologia que, de fato, o que fica muito claro, muito explícito aqui, na fala de Jó. Após os 7 dias que eles ficaram ali, se condoendo de Jó, sentindo as dores, a angústia de Jó, quando ele estava lá totalmente disforme, totalmente vitimado por aquela enfermidade, todo o seu corpo cheio de hematomas, de feridas, dolorido.
já não tinha mais bens, ele estava imerso, mergulhado totalmente no sofrimento, aí se rompe o silêncio. Quando Jó, vimos isso na lição anterior, ele começa a lamentar. Os amigos dele ficam calados. Deus também em silêncio. Agora ele começa a questionar acerca do sofrimento de Jó. Como pode um homem íntegro, um homem sincero, um homem reto, um homem temente, um homem obediente, um homem que se desvia do mal, está mergulhado em tamanho dor e em tamanho sofrimento? Isso diante de Elifaz era simplesmente inadmissível. Não tinha como conceber, dentro da sua racionalidade, dentro da sua teologia, da ortodoxia da sua teologia, um justo sofrer tanto. Até porque o que se conceituava naquela época, e principalmente dentro desse conceito que nos é colocado por Elifaz, é que só sofre, e principalmente todos aqueles infortúnios pelos quais Jó passou, quem está em pecado, quem está em transgressão diante de Deus. Aquilo era simplesmente a colheita da semeadura de Jó. Jó estava simplesmente colhendo todas as mazelas que ele havia plantado. A sua vida de iniquidade, de pecado, de transgressão. Porém, queridos, eu gostaria de já introdutoriamente dizer para vocês que a Bíblia, a palavra do Senhor no livro de Jó, deixa muito claro que Jó, ele era o pai do necessitado. Ele era o pai dos órfãos e das viúvas. Quando Jó passava pelas avenidas, pelas ruas, pelas praças, os anciãos ficavam de pé, os jovens se curvavam em sinal de respeito e reverência à pessoa de Jó. Era um homem caridoso, era um homem que a sua fé, ela sempre obrava em atitudes de benevolência e de bondade para com os habitantes ali de Uz. Era o homem mais rico. Ele tinha muitos servos e muitas servas, e esses servos e servas, ao que tudo indica, e o que nos fica muito explícito no texto sagrado, eram muito amigos de Jó. Jó, ele tinha uma vida piedosa. Essa teologia de Elifaz, ela tem sentido? Sim. Até porque a palavra de Deus, ela nos assevera, tudo quanto o homem plantar, isso também se fará. Só que tem um detalhe, e eu gostaria de convidar você a parar e pensar comigo. O detalhe é, nem todo sofrimento, ele é decorrente de uma vida de desobediência. Nem todo sofrimento, ele resulta do pecado. Algumas pessoas até tentam disseminar uma ideia e uma doutrina de uma pseudo-maldição hereditária, um sofrimento hereditário, e que a pessoa vai herdar um sofrimento exatamente por conta das mazelas dos pais. Só que a palavra do Senhor nos diz que Deus, a alma que pecar, essa morrerá. A alma do filho é minha, a alma do pai é minha, a alma que pecar, essa morre. A pessoa, ele é responsabilizado diretamente pelas suas ações. Só a título de exemplo, minha esposa não é responsabilizada pelos meus erros, ou eu responsabilidade pelos erros da minha esposa, ou dos meus filhos, ou vice-versa. Nós não nos responsabilizamos pelas transgressões alheias. Obviamente que tem algumas situações, como no caso de Davi, quando pecou com Betseba, obviamente que Deus, através de Natã, se dirige a Davi e disse que a espada jamais se apartaria da sua casa. Toda a sua descendência, toda a sua família, de alguma forma, herdou as mazelas inerentes ao erro de Davi. Só que nesse caso aqui especificamente, queridos, Jó, ele tinha tranquilidade. Ele tinha uma tranquilidade, uma mente tão consciente, tão lúcida, sóbria, de que ele não havia, de forma alguma, cometido algum tipo de pecado. Só que ele faz, diante daquela dor, diante daquele sofrimento que estava ali muito patente diante dele, ele faz uma falibilidade, ele diz, não, é inadmissível que um homem
e mergulhado no sofrimento desse, perdeu tudo, até os próprios filhos e saúde. Isso é resultado de pecado. Jó, você precisa admitir os teus erros. Você precisa admitir o teu pecado. Agora, pare para pensar comigo. Como admitir algum tipo de pecado se Jó não os havia praticado? Como confessar pecados dos quais Jó não havia cometido? Aqui, na verdade, de consoladores, eles passaram a ser consoladores molestos. Eles começaram a colocar sal na ferida de Jó. Ao invés de minimizar o sofrimento de Jó, trazer uma palavra a contento, não uma palavra de bajulação, mas uma palavra a contento e tentar entender as causas das quais nem o próprio Jó, nem eles mesmos entendiam, mas que eles começaram a emitir um parecer condenatório. Eu abro um parêntese para dizer aos queridos que me ouvem neste momento e que posteriormente estarão acessando lá no nosso canal do YouTube e divulgando esse material que nós estaremos disponibilizando já dentro de alguns momentos após essa aula, nós não podemos ser precipitados, não podemos julgar as pessoas dentro da nossa perspectiva de julgamento e de visão. Até porque, detalhe, só há um Deus, só há um juiz, que é Jesus Cristo. Tiago, ele deixou muito claro que Deus não nos constituiu como juízes. Aqui ele se coloca como árbitro. Não, você está assim porque você pecou, você precisa confessar. E hoje, até hoje, infelizmente, essa teologia de Elifaz, ela tem sido pregada. Tipo, se a pessoa está prosperando, ele tem a bênção de Deus. A vida dele é santa, é íntegra, é irrepreensível. Se porventura ele está passando dificuldade, ele está passando privação, ele se vê privado de tudo, então ele está em pecado? Não. Eu conheço muita gente piedosa que vive uma vida de dificuldade financeira. Vejo também pessoas que são prósperas, que são ricas e que têm uma vida totalmente dissoluta, desregrada, uma vida de pecado, uma vida de transgressão, de roubalheira. Queridos, Asaf, no Salmo 73, vale aqui pontuar. Olha o que Asaf diz: em vão eu tenho purificado o meu coração e guardado a minha alma da inocência, porque dia e noite eu tenho sido afligido. Os ricos, eles vivem aí confortavelmente. Em vão eu tenho guardado o meu coração, porque Asaf, ele não entendia a prosperidade do ímpio. Enquanto o ímpio estava prosperando, a vida dele estava passando por vários reveses, por inúmeras dificuldades. Ele não conseguia compreender, ele não conseguia entender isso, até que ele entra no santuário de Deus e Deus lhe faz ter ciência de que aquilo era por um breve momento, que era um caminho escorregadio. E ele se contenta, e aí ele diz: guiar-me-á pelo teu conselho e depois me receberá em tua glória. Os pecados no contexto da justiça retributiva, além da semeadura e da colheita. Vamos observar isso aqui do nosso primeiro tópico. Depois de firmar um princípio oriental de cordialidade, ele se dirige a Jó como uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional, a justiça retributiva. É disso que nós estamos comentando aqui com os queridos, a justiça retributiva. Se você tem uma vida de santidade, por conseguinte, você vai ter uma vida de prosperidade. Se você tem uma vida de transgressão, por conseguinte, você vai ter uma vida de penúria. O que Elifaz colocou aqui muito claro, só que ele colocou de forma muito contundente, só que ele não fez ponderações.
Nós precisamos ponderar. Eu já vi pessoas passando por prova, luta, dificuldade, e pessoas extremamente piedosas, pessoas de uma vida santa, pessoas de vida irrepreensível. No caso aqui, Jó, ele já traz uma devolutiva, e ele diz, mas eu não estou em pecado, eu não estou em transgressão diante de Deus. Jó, ele não tinha ciência, até porque Deus estava ainda em silêncio. Ele também não entendia, ele não estava em adultério, ele não havia defraudado, porque já havia uma lei naquela época prescrita dessa questão de como Zaqueu, quando se converte a Jesus, ele diz, eu vou devolver aos pobres, eu vou dar aos pobres metade dos meus bens, e se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Isso já era prescrito na lei mosaica. E ainda que Jó, aqui viveu na época patriarcal, ele tinha ciência, até porque era um homem de uma índole impecável. O próprio Jeová testifica disso. Obviamente ele não entendia, ele faz não entendendo, ainda assim ele emite um juízo e um parecer condenatório. Eu quero já aqui abrir um parêntese e pontuar com você, vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado quando a gente emite um parecer e um juízo acerca de quaisquer pessoa. Nós precisamos ter cuidado. Porque, queridos, é Deus que prova. E a Bíblia diz que nossa fé, ela é provada. Olha o texto sagrado. Quando a Bíblia diz, e pôs Deus Abraão à prova. Quando pediu o seu filho Isaque. Deus estava provando a fé de Abraão. Então, vez por outra, nós somos submetidos a determinadas provas, das quais nós, no primeiro momento, queremos até murmurar. E já aprendemos aqui na lição anterior que a murmuração não resolve. O lamento é natural, lamentarmos, chorarmos, sentirmos dor. Agora, murmurar, ficar atribuindo a Deus alguma culpa, isso é uma transgressão diante do Senhor. Tá ok? Então, queridos, o que nós temos aqui, ele faz diante da sua teoria, é que isso é a lei das causas e efeito. Você peca, você é punido. E aí, posteriormente, mais tarde, durante o ministério de Jesus, eu acho uma pergunta, no mínimo uma pergunta meio que desconexa. Quando os discípulos perguntaram para Jesus, mestre, quem foi que pecou? Foi esse homem ou foi os seus pais para que ele nascesse cego? Primeiro, aquele homem não vai pecar no ventre. Foi ele que pecou? Obviamente o homem não poderia ter pecado no ventre para ter nascido cego. Era um cego de nascença. Então é uma pergunta totalmente desconexa. Ou seus pais? Até porque se concebia uma ideia de que havia uma punição nos filhos por conta do pecado do pai. Então, vamos ter muito cuidado. Aquilo que nós não entendemos, é melhor ficarmos calados, em silêncio. Enquanto Elifaz, e Bildade estavam em silêncio, aquele silêncio que traduzia lamento, dor e luto durante os 7 dias, aquele período de luto, até então estava bom. Mas quando Elifaz começa agora o seu discurso, aí as coisas começam a se agravar e as dores de Jó são acrescidas. A queixa de Jó em sua defesa. Aí Jó, ele contrapõe a teologia de Elifaz, que hoje está muito em voga essa teologia, a teologia do positivismo, a teologia da palavra rema,
que é a palavra materializada, você libera a palavra e essa palavra se materializa, e que você toma posse, e que você invade, e que é teu, e que o território é teu. Todo esse positivismo exacerbado, quando a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. Quando a pessoa está passando por aflição, escute bem o que eu vou te dizer. Já ouvi, ao longo da minha vida, ao longo do meu ministério, muitas pessoas dizer: fulano de tal está daquele jeito porque ele está em pecado, quando muitas vezes não é. Nós precisamos ter cuidado. Obviamente, que a lei da semeadura, o que nós plantamos, nós colhemos. Muita gente paga preço. Tem gente que comete pecado pós-pecado e não confessado, por conseguinte, os resultados virão. É como uma compra no cartão de crédito. Você compra. No final do mês vem a fatura. E geralmente a colheita é maior do que a semeadura. De Deus não se pode escarnecer. De Deus não se pode zombar. Nesse caso aqui, especificamente, não estava acontecendo isso. Mas a teologia de Elifaz era exatamente essa. É a causa do efeito. No segundo tópico, nós temos aí os pecados no contexto da tradição religiosa. Ortodoxia exagerada. Em seu segundo discurso, Elifaz argumenta as palavras de Jó na sua ação ao dogma religioso aceito. E tu tens feito vão o temor e diminuiu os rogos diante de Deus. Tipo, você abandonou Deus, Jó. Você não tem orado, você não tem feito petições, você não tem buscado a Deus. Tanto é que Jó, eu acho lindo quando Jó, ele se coloca diante de Deus e num momento de clamor, ele diz, ele faz uma exclamação e de forma muito poética, tirando aqui de dentro da alma, do recôndito da sua alma, da sua interioridade mais profunda, ele diz, se eu soubesse onde encontrar o meu Deus, eu exporia diante dele a minha causa e a minha boca se encheria de argumento. Isso aqui logo fica subentendido o desejo do coração de Jó de estar diante de Deus e diante do seu tribunal. Queridos, isso aqui é tremendo. Isso é uma revelação tremenda, porque o desejo de Jó era sair do tribunal humano, o tribunal de Elifaz, Ofar e Bildade, de tantos quantos estavam emitindo parecer condenatório e juízos condenatórios sobre ele, para uma outra instância. Ele saiu do juízo humano e para o juízo divino. Olha o que Jó diz, se eu soubesse onde encontrá-lo, eu exporia ante ele a minha causa e minha boca se encheria de argumento. Eu quero agora estar diante de Deus, porque Deus não contenderia comigo, ele me ouviria, e eu saberia como colocar as minhas causas diante dele, ele se compadeceria de mim. É como se Jó estivesse dizendo, olha, se eu soubesse que Deus está do outro lado do mar, se possível for, eu atravessaria o mar a nados, mas eu chegaria do outro lado. Se eu tivesse que atravessar 7 infernos e soubesse que ele está do outro lado, eu atravessaria. Se eu tivesse que escalar os picos mais altos, eu escalaria se eu soubesse que ele está lá em cima. O desejo dele era tamanho de estar diante do tribunal de Deus, em uma outra instância. Então, o que é colocado aqui é os pecados de Jó, o afastamento de Jó diante de Deus, e ele continua nas suas argumentações. Eu quero apenas fazer um lembrete, escute bem isso. Eu gostaria de fazer um lembrete. Quantas vezes a pessoa quer te convencer de pecados que você não está cometendo ou cometeu? E que tem um detalhe.
A palavra do Senhor é muito assertiva. Quando nós nos fundamentamos na palavra, quando nós acreditamos na palavra e acreditamos no poder do sangue de Jesus, olha o que diz a Bíblia. Aquele que confessa os seus pecados e deixa, ressalva, e deixa, alcança misericórdia. Com Deus está o perdão. Agora, o que ele faz aqui, estava tentando convencer Jó, era de pecados, pecados dos quais ele não havia cometido. Tu abandonou Deus? Tu tens sido, como dizia amanhã, suvino, sapo morreu na unha? Você tem se privado de ajudar, mesmo tendo muito dinheiro, de ajudar os pobres, as viúvas? O que ele próprio reclama, ele era a causa, ele era o pai dos necessitados. Então, queridos, toda essa ortodoxia, dessa teologia de Elifaz, tinha fundamento? Tinha fundamento, até porque tem essa questão óbvia de que todo pecado tem a sua consequência, porém, nesse caso aqui especificamente, ele estava equivocado. As suas asseverações eram equivocadas acerca do patriarca. Então, estudamos o pensamento teológico de Elifaz, um dos amigos de Jó. Para ele, só os maus sofrem os infortúnios da vida. Ele estava convencido de que, se negar o reconhecer de que Jó estava em pecado, e por conseguinte ele estava sendo punido. Ele não admitia de que os justos podiam sofrer. Por favor, irmão, finalizando aqui a nossa lição, eu gostaria de dizer a todos os alunos da EBD e todos aqueles que estão me ouvindo nesse momento, que posteriormente estarão tendo acesso a este vídeo, queridos, não só os ímpios sofrem, os justos também. A Bíblia diz, se os justos são punidos na terra, quanto mais os ímpios e pecadores. Todos nós estamos suscetíveis de passar por todas as adversidades, agruras e infortúnios que qualquer outro ser humano está. Eu, Marcos Aurélio Andrade de Souza, não estou isento de passar por infortúnios, por provas, dor, tragédias. Quanta gente boa é dizimada pelo câncer, por um acidente, por roubo. Quanta gente piedosa que está sofrendo nesse momento, estão entubados no leito de UTI, foram dizimadas pela Covid-19, que agora está aí dizimando centenas de milhares de pessoas por sobre a face da terra. Pessoas piedosas, pessoas justas. Quantas vezes a gente fica questionando, principalmente ali no leito da morte, e eu ouço isso constantemente. Ah, mas fulano de tal era tão bom, fulano de tal era tão piedoso, fulano de tal poderia, mas como é que pode? Tanto, e eu já ouvi expressões do tipo, tanto bandido de alta periculosidade vivendo aí uma vida glamurosa, de ostentação. E enquanto muitos justos estão vivendo favelados, privados de luxo, de conforto. Ei, entenda uma coisa. A nossa cidade está no céu. Obviamente que Deus, ele pode te fazer prosperar, pode me fazer prosperar, Deus pode nos fazer prosperar. O desejo do coração de Deus é que todos nós sejamos pessoas prósperas. Agora precisamos entender prosperidade dentro não só de um aspecto monetário, mas a prosperidade aqui de dentro da alma. De que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Isso é um ponto para pararmos e pensarmos. Então, na teologia de Elifaz, era inadmissível o justo sofrer. Só que, na teologia de Cristo, teologia bibliocêntrica, cristocêntrica, é diferente. A Bíblia diz que
No mundo teremos aflições. No mundo padeceremos. No mundo enfrentaremos infortúnio. No mundo passaremos por enfermidade pela mão dos médicos. Seremos submetidos a provas. Porém, temos uma viva esperança de que um dia estaremos com Ele na glória celestial. Como diz a palavra do Senhor através do apóstolo Paulo, se com Ele padecemos, com Ele reinaremos. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê a sua graça, que a cada dia nós possamos nos aproximarmos mais de Deus, independentemente de quaisquer circunstâncias que porventura venhamos sofrer e passar, Deus está conosco. Olha o que diz o Salmo 46, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificá-lo-ei, dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente no momento da angústia. Amém? Que Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, tua família. Vamos orar? Querido Deus e poderoso Pai, muito obrigado por mais um EBD. Muito obrigado por aqueles que estão tendo acesso agora e posteriormente também. Deus, muito obrigado, que possamos a cada dia te servirmos em integridade, lealdade e fidelidade. Te adorarmos e te louvarmos, não pelo que o Senhor nos dá, mas pelo que o Senhor já nos deu e já fez por nós na cruz do Calvário. Muito obrigado por tudo, em o nome de Jesus. Amém.